Olá, bom dia a todos, sejam bem-vindos. Vamos entrando para mais um Evangelho no Lar. Alguns minutos antes para a gente ir harmonizando, aquietando o coração. Vamos aguardar um pouquinho mais, enquanto isso, vocês vão entrando. Quem desejar pode pegar o Evangelho. Bom dia, seu Aristeu. Sejam bem-vindos. Também podem pegar a água para ela ser magnetizada durante o Evangelho. Vamos aguardar só mais alguns minutos, enquanto as pessoas e os amigos entram. Vocês estão conseguindo me ver e ouvir perfeitamente? Oi, Grace, bom dia. O som está bom, a música ela está alta. Vocês podem dar um ok se estiver tudo bem. Dona Ana, tudo ok? Ótimo. Bom dia, amigos. Que satisfação encontrá-los virtualmente mais uma vez aqui no Evangelho no Lar, diariamente na página do Lex. Obrigada, seu Aristeu. Um bom dia especial para o senhor também. Muita paz, muita luz a todos nós. Enquanto os amigos continuam entrando, antes de iniciarmos o nosso Evangelho de hoje, por sinal um belíssimo Evangelho, uma passagem muito importante, eu gostaria de lembrá-los que nós estamos agora com um canal no YouTube. Então inscrevam-se no nosso novo canal do YouTube, convidem os amigos para se inscreverem. Lá nós estamos postando todas as nossas lives, que ficarão permanentemente gravadas. Então convidem os amigos, conhecidos, façam uma lista de transmissão para que novos inscritos venham conhecer o nosso canal. Também informar que ontem nós iniciamos uma campanha. A campanha se chama Amor em Ação. E ela é destinada a doar cestas básicas a profissionais manicures e pedicures que estão no momento sem poder ganhar sua renda e assim alimentar suas famílias. Então é uma belíssima campanha, Amor em Ação. E nessa campanha você pode fazer a doação do valor referente a uma cesta básica, no valor de R$45, ou se desejar mais. Nas nossas redes sociais, Instagram e Facebook, nós temos lá a conta, que pode ser no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica, e o número de WhatsApp para que você possa enviar os comprovantes de transferência. É uma campanha de amor, de doação e caridade acima de tudo, no caso, ajudar aqueles que estão mais necessitados nesse momento em que todos nós passamos por tantas dificuldades, Bom, então vamos iniciar, Bom dia, Isabel, querida, saudade de todos, Mas que bom que nós temos esses encontros diários, às 9 horas o Evangelho no Lar e às 19 as lives, as palestras com amigos maravilhosos que têm dado verdadeiros shows de explanação, de entendimento e que vem ao nosso coração e mente todas essas belíssimas mensagens. Cris, bom dia. Bom, gente, então vamos iniciar o nosso Evangelho no Lar de hoje.
Nath, querida, obrigada pela presença. Eu gostaria de iniciar fazendo a leitura de uma mensagem do Irmão X, psicografada por Chico Xavier. O nome da mensagem é Caridade. A caridade é muito maior que a esmola. Ser caridoso é ser profundamente humano. E aquele que nega entendimento ao próximo pode inverter consideráveis fortunas no campo da assistência social. Transformar-se em benfeitor dos famintos, mas terá que iniciar na primeira oportunidade o aprendizado do amor cristão, para ser efetivamente útil. É por isso que a caridade, antes de tudo, pede compreensão. Não basta entregar os haveres ao primeiro mendigo que surge à porta, para a posse da virtude sublime. É preciso entender-lhe a necessidade e ampará-lo com amor. Desembaraçar-se dos aflitos, oferecendo-lhe o supérfluo, é livrar-se dos necessitados de maneira elegante, com absoluta ausência de iluminação espiritual. Fora da caridade não existe efetivamente salvação para os que perderam a luz. O manto dessa virtude sublime sobre o coração dos pecados, entretanto, em todas as ocasiões é preciso muito discernimento para que o nosso coração não se transforme, não transforme os pães da possibilidade divina em pedras da vaidade humana. Irmão X, Chico Xavier. Já sabemos que fora da caridade não há salvação. E justamente essa mensagem nos coloca a necessidade de sermos e praticarmos a caridade. Então, uma campanha como essa, Amor em Ação, ela não é só doação de material, de bens materiais, mas é doação de amor, né? A sensibilização que nós estamos tendo com as dificuldades do nosso próximo. Isso é praticar a caridade. Bom, amigos, então vamos à leitura do nosso Evangelho de hoje. A passagem do Evangelho de hoje está no capítulo 8, quem deseja acompanhar, fazendo a leitura no próprio Evangelho. O capítulo 8 que fala dos bem-aventurados, os puros de coração. Muito belas essas passagens do capítulo 8. E vamos especificamente trabalhar hoje o item 18 e 19, que fala: deixe vir a mim os pequeninos. O Cristo disse: deixe vir a mim os pequeninos. Essas palavras de muita sabedoria, em sua simplicidade, não trazem com elas somente um apelo às crianças, mas também às almas que convivem nos círculos inferiores, onde o sofrimento desconhece a esperança. Jesus chamava a si a infância da criatura de pouco entendimento, formada pelos ainda fracos, os escravos, os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física, presa na matéria e presa ao domínio do instinto, a qual não pertence ainda à ordem superior da razão e da vontade, que se exercem em torno dela e para ela. Jesus queria que os homens fossem a ele com a confiança desses pequenos seres de passos vacilantes, cujo apelo conquistaria para ele o coração das mulheres, que são todas as mães. Desse modo, ele submetia as almas à sua afetuosa e misteriosa autoridade. Jesus foi a luz que iluminou a escuridão, o clarim matinal cujo toque anunciou o amanhecer.
Ele foi o iniciador do Espiritismo que deve, por sua vez, chamar a si não apenas as crianças, mas os homens de boa vontade. A ação vigorosa está iniciada. Já não se trata de crer por instinto e obedecer como se fosse máquina. É necessário que o homem obedeça à lei inteligente que se revela a ele em sua universalidade. Eis que são chegados os tempos, meus bem-amados, em que os erros explicados se transformarão em verdades. Nós lhes ensinaremos o verdadeiro sentido das parábolas e lhes mostraremos a forte ligação íntima existente entre o que foi e o que é. Em verdade lhes digo, a manifestação espírita surge no horizonte, e eis aqui o seu enviado que vai iluminar como o sol no alto dos montes. Deixai vir a mim os pequeninos, porque tenho o alimento que torna fortes os fracos. Deixem vir a mim os que, por serem tímidos e débeis, têm necessidade de apoio e consolação. Deixe vir a mim os ignorantes, para que os esclareça. Deixem vir a mim todos os que sofrem, a multidão de aflitos e infelizes, e eu lhes darei o grande medicamento para abrandar os males da vida, e lhes darei o segredo para curar os ferimentos da alma. Meus amigos, qual é o medicamento cuja excelência possui a virtude no grau mais alto? Um bálsamo que se aplica em todas as feridas do coração e as cura. É o amor, é a caridade. Se tiverem esse fogo divino, do que terão medo? Em todos os momentos difíceis da vida, vocês vão dizer, meu Pai, que sua vontade seja feita e não a minha. Se lhe agrada me pôr à prova pela dor e pelas aflições, seja bendito, porque é para o meu bem. Eu sei que a sua mão torna-se pesada sobre mim. Se lhe agrada, Senhor, ter piedade desta frágil criatura e dar ao meu coração as alegrias permitidas, seja também bendito. Mas faça que o amor divino não se amorteça em minha alma e que incessantemente faça subir aos seus pés as minhas palavras de agradecimento. Se tiverem amor, terão tudo o que se possa desejar sobre a terra. Possuirão a pérola sublime, que nem as circunstâncias, nem as maldades daqueles que os odeiam e perseguem poderão lhes roubar. Se tiverem amor, terão guardado seus tesouros onde nem a traça, nem a ferrugem podem atingi-los. E verão apagar-se insensivelmente de sua alma tudo o que pode manchar-lhe a pureza. Vocês sentirão o peso da matéria tornar-se mais leve, dia a dia. E como o pássaro que paira nos ares e não se lembra mais da terra, subirão sempre, até que sua alma cheia de alegrias possa fartar-se do seu elemento de vida no seio do Senhor. Um espírito protetor, Bordeaux, 1861. Bom, queridos amigos, na emoção do momento de estar aqui mais uma vez, eu pulei, li a mensagem e esqueci de fazer a prece inicial que faremos nesse momento antes de discutirmos essa belíssima passagem narrada no Evangelho. Se desejarem fechar os olhos para se conectar melhor com o alto, fiquem à vontade. Mestre amado Jesus, Pai de infinita misericórdia e bondade, espiritualidade amiga, ilumine-nos nesta manhã, neste dia e nos dias por vir. Que possamos, Mestre, absorver as palavras do Evangelho e interiorizá-las, sempre irradiando e emanando amor dos novos aprendizados a cada dia. Permita-nos, Senhor,
dar início ao Evangelho da manhã de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bom, vocês viram e ouviram que essa é uma passagem belíssima. Deixem vir a mim os pequeninos. Antes de começarmos a falar sobre essa narração do Evangelho, que mostra um dos pontos altos das lições de Cristo, eu queria fazer um questionamento. Por que Jesus promete o reino dos céus para aqueles que se assemelham às criancinhas? Sabes? Quem poderia responder? Por que Jesus promete o reino dos céus para aqueles que se assemelham às criancinhas? Alguém poderia dar uma resposta? Por que será? Será que Jesus identificava naqueles corpos infantis espíritos reencarnados? Muito bem, França, porque as crianças têm o coração puro, porque elas têm a ingenuidade, inocência, a pureza, sem maldades, exatamente, sem maldades. Então, o que se resume bem é o coração puro, sem maldade, a simplicidade em tudo isso. Então, quando o mestre falou essas palavras, obviamente que, por ser um mestre educador, ele estava falando de ser criança em si, com todas essas qualidades que vocês estão colocando aqui. Pureza, que possamos, sendo crianças, ser cândidos, humildes, moldáveis, não endurecidos, a capacidade de perdoar. E isso a gente observa nas crianças, durante o período de infância. Então Jesus, ele falava da pureza dos pequeninos. Essa pureza que ainda não foi submetida a vícios, às mazelas, ainda não aprenderam as malícias do mundo, do ambiente à sua volta, da complexidade exagerada do comportamento dos adultos. Então, Jesus se referia a isso. E uma das virtudes, com certeza, observada, narrada nesta parte do Evangelho, é a simplicidade. Jesus, ele quer e nos ensina nessa narrativa que devemos ser simples, que devemos praticar a simplicidade, Porque a vida de uma criança é simples. Ele estava ali exaltando a simplicidade na vida. E muitas vezes nós, adultos, complicamos demais, dificultamos demais. E isso trava bastante o nosso progresso, a nossa caminhada. Então, quando Jesus fala, ele quer que nós cultivemos esse estado íntimo de felicidade, que é destinada ao reino dos céus, no coração. As crianças, elas se contentam com muito pouco. É muito fácil a gente agradar uma criança, Por que é fácil a gente agradar uma criança? E às vezes é tão difícil agradar um adulto. E isso, Carla, porque elas vivem no momento presente. Elas simplificam, Elas valorizam pequenas coisas. Não têm vaidades, não dissimulam e nem são preconceituosas. São símbolos da pureza. Quem não se derrete quando olha uma criança, quando elas demonstram todo aquele
carinho, elas emanam vibração de amor, de paz, de alegria. Então elas vivenciam o presente, o momento presente, e com isso elas deixam muitas preocupações que nós adultos muitas vezes nos agarramos. Elas, valorizando essas pequenas coisas, sem preconceitos, sem dissimulações, elas mantêm o coração puro, simples. A gente precisa ser leve como as crianças são. Nós adultos muitas vezes somos pesados. E essa leveza, ela tem que ser nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos. Leveza mesmo diante das preocupações. Cuidado no apego exagerado às coisas. Então, ser leve é ser como Jesus fala sobre os pequeninos. Lógico que a ideia de Jesus é o oposto da ideia do velho, da velhice. Não no sentido de ser idoso, né? Mas aquele que, a pessoa velha, envelhecida, ela não modifica muito as suas opiniões, ela é endurecida, ela não altera muito os seus comportamentos. E muitos até dizem assim, já vivo assim há muito tempo, não adianta mudar, não vou mudar, deixa assim, já estou velho para isso. Quem não já escutou uma frase dessa? Então, quando Jesus ele faz essa comparação, ele quer que nos moldemos a essas criaturas leves e flexíveis, que não fiquemos engessados em opiniões, sem ceder para nada nem ninguém. O velho a gente poderia definir que é aquele que se deixou amargar pelo caminho. Lógico que não são todos, porque existem pessoas que mesmo com uma certa idade, a boa idade, a melhor idade, elas se mantêm com o espírito de criança, são leves, são moldáveis, são simples, são puras. A criança é quem respira a alegria e dá novas chances a si mesmo e aos outros. Então, nos espelhemos nessa mensagem. Jesus censura os seus discípulos, que acolhe os meninos com carinho, abençoando-os e os coloca como modelo de pureza de coração. E a gente sabe que o Espiritismo explica muito bem que o espírito de criança pode ser muito antigo, né? Já viveu em outras encarnações, que é um espírito ainda imperfeito e por isso mesmo ele reencarna, né? E que ele está aqui fazendo a sua evolução intelectual, moral, espiritual, né? Então, a pureza do coração, deixemos claro, é inseparável da simplicidade e da humildade. Então, precisamos cultivar essas características, simplicidade, humildade. Eis porque Jesus toma a infância como símbolo, porque nos traz e nos remete tudo isso. Então, somente um espírito que chegou à perfeição poderia nos dar um modelo verdadeiro de pureza. Mas enquanto isso, Jesus, em sua infinita sabedoria, nos coloca, nos oferece a experiência, ao longo das várias encarnações, do período da infância. Oferece nessa criança, na imagem da criança, a inocência de uma criatura, que é como devemos cultivar as nossas ações em nosso coração. E Jesus ele fala de maneira bem absoluta: o reino de Deus é para aqueles que se assemelham às crianças. Não é para as crianças ao pé da letra, mas para aqueles que se assemelham a elas, com todas essas características que nós já colocamos. Então, sendo mesmo a criança um espírito antigo, né, que tudo é muito sábio nas obras de Deus, a criança necessita de cuidados,
delicados, que só a ternura materna pode oferecer, pode dispensar. Né? E essa ternura materna, diante dessa fragilidade da criança, da ingenuidade, né? Do depender, é sublime, porque nos cativa a solicitude, a abnegação. Nossa, as mães são exemplos de abnegação por seus filhos. E isso já é um grande ensinamento que o Mestre nos coloca. Né? É necessário esses processos dos traços infantis para que a gente, ao olhar uma criança, a gente se deixe levar pela beleza, pela simplicidade, pela doçura, e os nossos corações então são tocados. Né? E assim, muitas vezes nos espelhamos. Nos espelhamos que essa simplicidade, essa pureza de coração, ela é salutar e é essencial para o nosso progresso. Né? Podemos dizer que nos primeiros anos esse espírito, ele é realmente criança, porque quando ele passa pelo período de preparação para a reencarnação, né, ele sofre muitas transformações. Né? O esquecimento, a redução do perispírito, né, para que ele possa se moldar a essa nova encarnação. Então, realmente podemos dizer que o espírito torna-se criança. Né? E os seus instintos de espírito milenar, eles continuam ali, latentes. Né? Porém, durante o período da infância, é mais dócil, é mais acessível às impressões do meio que podem modificar-se, a sua natureza. E a gente percebe bem isso na prática à medida em que a criança vai crescendo e se desenvolvendo, em que ela vai moldando de acordo com o ambiente, com a intervenção dos pais, dos amigos, da família. Ela vai progredindo. E aí, muitas vezes, ao longo dessa caminhada, se a gente não ficar atento, não prestar atenção, a gente vai perdendo essa pureza, essa simplicidade, e vamos nos tornando adultos e velhos endurecidos e não moldáveis. Então, é necessário que durante esse período de infância, a gente possa, durante essa transição, emanar sempre muito amor, sempre belas lições, exemplos, e assim a gente vai ter uma criança se transformando num adulto com espírito de criança ainda. Se ao renascer a criança já demonstrasse o seu caráter difícil, de espírito milenar que ele é, vocês acham que essa criança ela poderia inspirar-nos à dedicação e ao amor? Não seria mais difícil? Com certeza. Como seria bem mais difícil a gente olhar para uma criança e não sentir a pureza, não sentir a delicadeza, não sentir o amor. Né? E Deus, em sua infinita misericórdia, Ele teve esse cuidado. Né? E esse cuidado também foi nos delegado enquanto pais, mães. Né? Que embora a criança, durante o período de seu desenvolvimento, possa demonstrar raiva, rancor, se irritar por alguns conselhos, alguns pedidos, algumas ordens, mas logo passa, ela logo volta ao seu estado, ela logo está feliz e se felicita com muita felicidade. Né? Ela é flexível.
Kardec afirma o seguinte, que durante o tempo em que seus instintos permanecem latentes, a criança ela é mais dócil, por isso mesmo mais acessível às impressões que podem modificar sua natureza e fazê-la progredir, o que facilita a tarefa dos pais. Então, meus amigos, sejamos crianças leves, puras, moldáveis, né? E antes de encerrarmos, já passando um pouco do nosso horário, e passa tão rápido, né? Vamos lembrar da palavra do Cristo. Deixai vir a mim os pequeninos, que é o apelo de Jesus. Continua esse apelo ecoando junto às mentes, aos nossos corações, para os pais, para os professores, para os adultos que convivem com as crianças, porque elas precisam receber esses ensinamentos, essa vivência de amor. Então, lembremos e levemos nossas crianças a Jesus, desde pequenas, através do nosso amor a elas e a Jesus. Antes de finalizar, eu gostaria de ler um poema da redação do Momento Espírita, que fala sobre quero ser menino contigo. Minha vista cansada, meu senho triste, colhi pela calçada raio de sol que persiste, saudade da criança que um dia fui, vontade, ânsia de um rio que não mais flui. Haverá como retornar? É possível ser menino e voltar a despertar? Abro a porta do futuro e encontro o rosto lindo do meu filho. Deus o fez parecer comigo, para que nunca esquecesse do meu menino eterno. Quero ser menino contigo, meu filho. Menino que quer aprender, que quer escutar, que quer se deslumbrar todos os dias. Quero ser menino contigo e viajar pela terra mais uma vez, como se fosse a primeira, pois as crianças sempre assistem o que gostam diversas vezes, com a alegria e a emoção da primeira vez. Então, meus amigos, eu queria pedir desculpa por alguma falha, agradecer imensamente a presença de todos vocês, as mensagens, interações. É um bálsamo para quem está aqui receber essas energias de muita luz e amor. Então vamos agora para a nossa prece final. Fechemos os olhos para aqueles que assim desejarem. Pai misericordioso, Nossa Mãe Maria, benfeitores espirituais, gratidão, Pai, só gratidão, por mais um evangelho no lar, por mais uma bela narrativa e lição do evangelho. Que possamos, Pai, ser moldáveis, cada vez mais simples, leves e, acima de tudo, puros de coração. Que dessa forma possamos irradiar amor, praticar o bem e a caridade. Permita-nos, Pai, iluminar todos aqueles que estão ao nosso redor com vibrações de amor, de paz, de tranquilidade. Nos mantenha fortes, serenos, confiantes, fortalecidos na fé, para que possamos enfrentar, Pai, todas as dificuldades e obstáculos em nosso caminho, em nossa trajetória. E assim, como crianças e pequeninos do Evangelho de Jesus, possamos alcançar o reino dos céus. Obrigada, gratidão, que assim seja, graças a Deus. Tenham um excelente dia, meus amigos.
Foi um prazer. Não esqueçam de tomar água fluidificada após o Evangelho. E fiquem em paz. Paz, muita luz e beijo no coração de cada um de vocês. Tenham um bom dia.